Olá, discípulos do Kyrios Jesus Christos, Hios Theos Soter. Bem-vindos e bem-vindas à jornada terapêutica de capelania evangélica, fase 5. O Espírito Santo vai ativar você. Você vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, e vai se sentir grandioso. Eu quero que você se sinta à vontade aí em sua casa, no local de trabalho ou em seu lazer. Esse conteúdo foi criado especialmente para você. Eu vou agora compartilhar a parte 2 do tema, cutucando o que os crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Eu tenho uma excelente notícia para você. Cutucando o que os crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Será um treinamento para você. Você já imaginou isso? Essa palavra vai inspirar e criar conexões profundas. Eu garanto que você vai ter uma experiência profunda. A voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, vai fazer um diagnóstico da sua situação e padrões cerebrais. Você vai receber somente conteúdos absolutamente relevantes, de acordo não só com a sua necessidade, mas com o seu perfil, bem como recomendações específicas para o caso. Em essência, você terá todas as vantagens de fazer parte desse processo na jornada terapêutica de capelania evangélica, a Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística. E ainda mais, o seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, e a Palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição ao seu cérebro, de uma vez por todas, gerando novos padrões. Você vai encontrar esses padrões somente na Palavra de Deus, a Bíblia, e muitos benefícios advirão. Estou certo que essas cutucadas da Palavra de Deus, a Bíblia, vai abrir os seus olhos espirituais e será de grande proveito para a sua saúde mental, emocional e espiritual. Eu fico imaginando alguns cristãos que pensam que nasceram de novo em Jesus Cristo, Hios Theos Soter, mas as atitudes e as ações dizem o contrário. Estão andando nas obras da carne e em ódio e calúnias e não vivendo de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, Hios Theos Soter. A igreja tem uma regra para a sua orientação. A palavra grega para regra é cânon, que significa uma vara de medir ou régua. Era a medida padrão do carpinteiro. A igreja tem uma regra pela qual se orientar. É o cânon das Escrituras, a doutrina dos apóstolos, a doutrina da cruz de Jesus Christos, Hios Theos Soter. Essa regra pela qual a igreja deve andar e continuamente julgar-se e reformar-se é importante
ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra cânon, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Coloque a Bíblia em sua mente. Agora eu quero que você que está conectado ouvindo esta mensagem fique de olho nos últimos dias. Os últimos dias. Sabe, porém, isto nos últimos dias, 2 Timóteo 3:1. Últimos dias denotam o período pouco antes da parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo aos Teossote e do fim da era presente. Nosso entendimento, porém, é que os últimos dias não são apenas uma referência escatológica aos últimos dias que precederão imediatamente a parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo aos Teossote, mas há uma referência a todo o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. A nova era chegou com Jesus Cristo aos Teossote e, por sua vinda, a era antiga passou, sendo agora o amanhecer dos últimos dias. Ouça, tempos difíceis, sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos, kairos, difíceis. Esses dias são duros, difíceis, furiosos e violentos. O apóstolo Paulo emprega o termo grego chaleros, o mesmo usado para descrever o endemoniado gadareno que estava furioso. Você sabia? A violência dos últimos dias será incitada pelos demônios. 1 Timóteo 4:1. No grego clássico, o termo foi empregado em referência a perigosos animais selvagens e ainda mais ao mar violento. Ainda se aplica à conjunção ameaçadora dos corpos celestes. Este tempo do fim é uma época de terrível florescimento do mal, em que todos os alicerces morais são sacudidos. É uma confrontação com as forças do mal. É como se o mundo se tornasse ainda mais mundano. Esse tempo é marcado por uma ativa oposição ao Evangelho de Jesus Cristo aos Teossote. Você está ouvindo a jornada terapêutica de capelania evangélica, fase 5, cutucando o que os crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. O próprio apóstolo Paulo tinha sido detido, algemado e colocado em uma prisão romana como um prisioneiro comum por causa de sua lealdade ao Evangelho de Jesus Cristo aos Teossote. Na Ásia, todos o tinham abandonado, como Timóteo bem o sabia. Esses serão tempos de impiedade crescente,
que culminarão no clímax da maldade, a revelação do homem do pecado. Ouça em segundo lugar, o caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são, pois os homens serão egoístas. 2 Timóteo 3:2. O mal não está fora, mas dentro do homem. Equivocou-se Jean-Jacques Rousseau quando declarou que o ser humano é essencialmente bom. Errou John Locke quando afirmou que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco, produto do meio. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. O ser humano não está corrompido por causa do mundo ao redor. O mundo ao redor está corrompido por causa do ser humano. O mal não vem de fora, vem de dentro do próprio homem. É do coração humano que procedem todos os maus desígnios. A sociedade rendida ao pecado é apenas um reflexo do próprio homem pecador. Ouça agora a decência da sociedade. A decência da sociedade está relacionada com o que os homens são, consequentemente, com o que os homens fazem. Fique atento na descrição do apóstolo Paulo. A sociedade está decadente porque os homens estão invertendo os valores de Deus. O apóstolo Paulo diz que as pessoas direcionam seu amor por si mesmas para o dinheiro e para o prazer. Poder, dinheiro e sexo. O que está essencialmente errado com essas pessoas é que seu amor está mal dirigido. Em vez de serem, em primeiro lugar, amigos de Deus, são amantes de si mesmos, do dinheiro e do prazer. O cerne do problema é o coração. Deus ordena que amemos acima de todas as coisas e que amemos o próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 34 a 40. Mas se amarmos a nós mesmos, acima de tudo, não amaremos a Deus e nem ao próximo. No universo, há Deus, pessoas e coisas. Mas se começamos adorando a nós mesmos, acabaremos ignorando a Deus, amando as coisas e usando as pessoas. Este é o triste diagnóstico da sociedade atual. Você vai ouvir agora a conduta moral corrompida, 2 Timóteo 3, 2 a 4. O diagnóstico que o apóstolo Paulo dá da sociedade é sombrio. Quer saber qual é a descrição que o apóstolo Paulo faz da sociedade? Como vivem os seres humanos? Quais são suas marcas? Esse tempo é marcado por um repúdio geral à lei, à decência e à afeição moral. O presente catálogo de vícios deve ser comparado a Romanos 1, 29 a 32. Vou analisar algumas categorias apenas para nos ajudar no entendimento do assunto. Em primeiro lugar, a conduta moral em relação a nós mesmos. 4 pecados mencionados estão relacionados ao ser humano consigo mesmo. Primeiro, os homens serão egoístas. A palavra grega philautos, traduzida por egoístas, significa literalmente amantes de si mesmos.
As pessoas são narcisistas, amam a si mesmos e só se importam com o próprio bem-estar. São como ouriço, tem veludo por dentro, espinhos por fora. Essa tendência à idolatria do eu arrebentando com os relacionamentos na família, na igreja e na sociedade. O egoísmo é o pecado básico do qual provém os demais pecados. No momento em que a pessoa toma sua vontade e seu desejo, o centro de sua vida destrói as relações com Deus e com o próximo. Uma vez que a pessoa se erige como Deus, a obediência a Deus e o amor ao próximo se tornam impossíveis. A essência do cristianismo não é egoísmo, mas o amor ao próximo. Segundo lugar, os homens serão jactanciosos. 2 Timóteo 3:2. A palavra grega alazon significa fanfarrões, gabolas. Refere-se a pessoas que tocam trombeta proclamando virtudes que não têm, que se apresentam mais fortes, mais sábias, mais ricas do que, na verdade, são. São como o albatroz, que tem um papo muito grande. São como restolho, que, embora xoxo, jamais se curva. Plutarco usou esse termo grego para descrever o médico charlatão. Aristóteles o utilizou para a pessoa que se apresenta como melhor do que é na verdade. Xenofonte diz que a palavra alazon significa fanfarrões, gabolas, jactanciosos, era usada em alusão àqueles que pretendem ser mais ricos do que são, mais valentes do que são e que prometem fazer o que não podem cumprir. A descrição jactanciosos tem a ver com palavras, gestos e comportamentos externos e arrogantes que veremos a seguir com sentimentos interiores. Terceiro lugar, os homens serão arrogantes, 2 Timóteo 3:2. A palavra grega hiperfanos significa soberbo. É aquele que se mostra por sobre os demais, que olha para os outros, empoleirado no palco da vaidade e vive de nariz empinado e andando de tamanco alto. Arrogantes são aqueles que têm mania de grandeza e veem a si mesmos como superiores aos demais, nutrindo certo desprezo por todos, exceto por si próprio. Essas pessoas soberbas hiperfanos na igreja vestem a roupagem de Diótrefes em 3 João 9 e veem as demais como concorrentes. A essas pessoas Deus resiste. Você está ouvindo a fase 5 da jornada terapêutica de capelania evangélica. Cutucando o que os crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Em quarto lugar, os homens não terão domínio de si. 2 Timóteo 3:3. A palavra grega akrates, sem domínio de si, significa sem domínio próprio. São os indivíduos escravos de si mesmos, dominados por suas paixões, desejos e vícios. São escravos da ira, da língua, do sexo, das drogas. O verbo kratein significa controlar, ter poder sobre algo. O homem pode chegar a um grau em que, longe de autocontrolar-se, se converte em escravo
de um hábito ou de um desejo. Esse caminho é inevitavelmente o caminho da ruína, porque ninguém pode dominar nada a não ser que, em primeiro, domine a si mesmo. Em segundo lugar, a conduta moral em relação ao próximo, 6 pecados mencionados pelo apóstolo Paulo. Primeiro, ouça. Os homens serão implacáveis, 2 Timóteo 3,3. A palavra grega implacáveis, aspondos, significa sem trégua, sem acordo, sem perdão. Logo, aspondos refere-se a pessoas irreconciliáveis, cujo ódio arde como fogo. Um indivíduo implacável, aspondos, age como os moabitas, que não satisfeitos em nutrir ódio consumado pelos edonitas, exumaram o corpo do rei de Edom apenas para queimar seus ossos. Amós 2:1. Trata-se de uma ira que não cessa de arder. Aspondos implacáveis pode significar duas coisas. Pode referir-se ao homem que abriga um ódio tão profundo e implacável que nunca chegará a um acordo com quem tem discutido. Ou pode significar que o homem que tão pouca honra que chegará a romper e desconsiderar os termos de um acordo. Segundo lugar, os homens serão caluniadores. 2 Timóteo 3,3. A palavra grega diabolos significa caluniador. O diabolos é o padroeiro dos caluniadores e o senhor de todos eles. É o pecado de espalhar contendas, disseminar intrigas, jogar uma pessoa contra outra, destruir pontes de contato e cavar abismos nos relacionamentos. Esse é o pecado que a alma de Deus abomina. Um caluniador destrói o maior patrimônio que uma pessoa tem, seu nome. Terceiro lugar, os homens serão cruéis. 2 Timóteo 3,3. A palavra grega cruéis, anémeros, era aplicada mais apropriadamente a uma fera selvagem que a um ser humano. Portanto, seu significado aqui é o de um indivíduo tão selvagem que não tem nenhuma sensibilidade nem simpatia. Suas palavras machucam, suas ações ferem e as suas reações são intempestivas e avassaladoras. Você está ouvindo a fase 5 da jornada terapêutica de capelania evangélica. No seguinte conteúdo, cutucando o que os crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Quarto lugar, os homens serão traidores. 2 Timóteo 3,4. A palavra grega traidores, prodotes, significa delator. É a pessoa entreguista em que não se pode confiar. São os informantes traiçoeiros. Agem como Alexandre o Latueiro em 2 Timóteo 4,14, que delatou o apóstolo Paulo, culminando em sua segunda prisão e consequente martírio. Os traidores prodotes comportam-se traiçoeiramente como Judas Iscariotes, são víboras peçonhentas, lobos ferozes, rochas submersas, perigos implacáveis. Quinto lugar, os homens serão atrevidos, 2 Timóteo 3,4. A palavra grega atrevidos, propetes, significa uma pessoa levada
pela paixão. É usada para descrever aquele indivíduo que não para de falar ou agir movido completamente por sua paixão, incapaz de pensar de forma prudente e sensível. É o ser humano que não se detém diante de nada para obter seus propósitos. Você sabia? Parte 6. Os homens serão inimigos do bem. 2 Timóteo 3:3. A palavra grega amigos dos prazeres, afilagatos, significa aquele que não gosta de boas amizades. Esses são como urubus, preferem a podridão. Seu paladar moral perdeu completamente a sensibilidade. Essas pessoas têm uma atração mórbida por tudo aquilo que é podre. Mude o pensamento, mude o comportamento. Agora, em terceiro lugar, a conduta moral em relação a Deus. 4 pecados são descritos na relação do homem com Deus. Primeiro, os homens serão blasfemadores. 2 Timóteo 3:2. A palavra grega blasfêmia significa insulto a Deus e aos homens. Descreve aqueles indivíduos que desandam a boca para falar contra Deus e contra o próximo e contra a igreja, e zombam de Deus, escarnecem do próximo e da igreja com palavras carregadas de veneno. É a crítica cruel a Deus, aos homens e à igreja. Segundo, os homens serão ingratos. 2 Timóteo 3:2. A palavra grega ingratos, akaristos, significa sem graça, sem gratidão. Refere-se a pessoas que se negam a reconhecer sua dívida com Deus e com o próximo. Isso é o pecado que mais fere, porque é o mais cego de todos. O termo se refere às pessoas que, mesmo recebendo tudo, não retribuem nada. São como os 9 leprosos curados por Jesus Cristo e os Teossoter, que não voltaram para agradecer. São como urubus, que mesmo arrancado da sarjeta pelo imperador, são como Brutus, que mesmo arrancado da sarjeta pelo imperador Júlio César, foi o algoz que o apunhalou pelas costas. Ou muda agora, ou muda depois, mas você vai mudar. Terceiro, os homens serão irreverentes. 2 Timóteo 3:2. A palavra grega irreverentes, anósio, significa indecente, ou seja, o indivíduo que vive abertamente no pecado sem qualquer recato ou pudor. Trata-se daquela pessoa que já perdeu a vergonha, não tem mais vergonha em nenhum sentido, e cujo único objetivo da vida é satisfazer seus desejos pervertidos. Quarto lugar, os homens serão mais amigos dos prazeres que de Deus. 2 Timóteo 3:4. Essas pessoas adoram a si mesmas em vez de adorar a Deus. São ególatras e narcisistas. Estão embriagadas de amor por si mesmas. Vivem para satisfazer os próprios desejos. Fazem da vida uma corrida desenfreada em busca do prazer imediato. São consumistas hedonistas. O lazer, a diversão, o culto ao corpo e o culto ao estômago estão tomando o lugar de Deus na sociedade contemporânea. A televisão, o cinema, o futebol, o salão de jogos estão ocupando a mente
e o tempo dos crentes. Em média, os cristãos passam 25 horas por semana diante da televisão e apenas 1 hora por semana ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Muitas pessoas que frequentam a igreja ainda vão a lugares que Deus abomina. O mundo a está apanhando em sua rede. Em quarto lugar, a conduta em relação à família. 2 pecados são mencionados. Primeiro, os homens serão desobedientes aos pais. 2 Timóteo 3:2. Este é o maior sinal da decadência de um povo. Quando os filhos não respeitam mais os pais, perderam por completo qualquer respeito à autoridade. O que se espera disso é anarquia e confusão. Segundo, os homens serão desafeiçoados. 2 Timóteo 3:3. A palavra artogos significa sem amor familiar, sem o amor entre pais e filhos e sem afeição no lar. Não pode existir famílias saudáveis na igreja. Os filhos precisam se converter aos pais e os pais aos filhos. Em quinto lugar, a conduta moral em relação ao dinheiro. Isso porque os homens serão avarentos, amigos dos prazeres. 2 Timóteo 3:2. Avarentos. A palavra grega philadrunos, traduzida por avarentos, significa literalmente amante da prata. Éfeso era a casa do tesouro da Ásia Menor. Ali muitas pessoas ali se perderam, não por causa da pobreza, mas da riqueza. Muitas pessoas perdem sua alma na fartura do que na escassez. O dinheiro é o Deus deles, mais adorado desse século. As pessoas matam, morrem, casam-se e divorciam-se por amor ao dinheiro, mamon. Ouça agora, espiritualidade divorciada da vida. Gálatas 3:5. O texto em apreço trata de 2 questões importantes relacionadas à espiritualidade. Em primeiro lugar, a necessidade de fazer um diagnóstico da falsa religião, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder dinamis. 2 Timóteo 3:5. Todos os problemas relatados anteriormente não estão descrevendo apenas um mundo ímpio, mas pessoas religiosas. As pessoas frequentam a igreja, mas não mudam na vida cristã. O mundo está arruinando porque a espiritualidade está divorciada da vida cristã. Essas pessoas têm forma de piedade, mas nenhum poder dinamis. Aqueles que trazem a aparência de uma natureza temente a Deus, mas negam seu poder dinamis, apegar-se-ão à forma da religião, mas se distanciarão do Kyrios Jesus Christos e os Theosoter. É bem verdade que ainda preservam os costumes formais da religiosidade, mas não lhe concedem nenhuma influência sobre sua vida cristã. Na história da humanidade, a religião e a moralidade têm estado mais distantes entre si do que juntas. A própria Escritura testifica esse fato de forma inconstante. Os grandes profetas éticos do século 8 e 7 a.C. apontaram os pecados de Israel e Judá nesse particular. Amós denunciou
o crescimento da religião e da injustiça simultaneamente, em Amós 2,8. Isaías fez um diagnóstico parecido em Judá, Isaías 1, 14 a 17. Jesus Cristo osiós teossote, em seu tempo, trouxe a lume a hipocrisia dos fariseus, Mateus 23, 25. A mesma epidemia ainda graçava entre as pessoas que o apóstolo Paulo está aqui descrevendo em Gálatas 3:5. Evidentemente, essas pessoas frequentavam a igreja, cantavam o hino, diziam amém, as orações e deitavam dinheiro no gasofilácio. Tinham aparência e palavras piedosas, mas nada mais eram que forma sem poder, dinamis, aparência externa, sem realidade interna, religião sem moral, fé sem obras. Quando olhamos para alguns segmentos da Igreja Evangélica Brasileira, constatamos o mesmo problema. Crescem em número, mas sem compromisso. Têm carisma, mas não caráter. Mostram números, mas não vida. A iniquidade associada ao juntamento solene. As pessoas entram para a igreja, mas não se deixam ser transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo osiós teossote. Em segundo lugar, a necessidade de se afastar da falsa religião. Foge também destes, 2 Timóteo 3,5. O apóstolo Paulo não está ordenando que Timóteo se afaste de todos os pecadores, porque se assim fosse, precisaria sair do mundo. O apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo não deve ter comunhão com aqueles que dizem crentes, mas vivem de forma desordenada ou hipócrita. É como se o apóstolo Paulo estivesse descrevendo uma espécie de cristianismo pagão. Gostou do conteúdo? A fase 5 da parte 2 da jornada terapêutica de capelania evangélica, cutucando o que os crentes toleram e a Bíblia reprova. Como se sente agora? Se sente preparado para uma verdadeira conversão a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo, entregue sua alma para Cristo enquanto você respira o ar da graça de Deus, enquanto você pode ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quero que você pense isso. A salvação de sua alma se dá pela fé em Cristo Jesus, a única esperança.